No vídeo de hoje eu quero falar sobre a ascensão e a queda das altcoins, das shitcoins aí, como alguns diriam, mas basicamente das outras criptomoedas que não são o Bitcoin. Quero falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, existem 17,42 milhões de criptomoedas traqueadas, estimadas aqui no site CoinMarketCap, que é um site que mostra aí as principais criptomoedas por ranking e mais alguns indicadores. E caramba, isso aqui é um número gigantesco. E quando a gente pensa aí em escassez digital, é estranho pensar que cada vez mais pessoas estão criando outras moedas, outras criptomoedas. Por quê? Porque, na verdade, o Bitcoin, uma das coisas que o Bitcoin pretende resolver é a questão da inflação. E inflação é a expansão da base monetária. Então, basicamente, hoje em dia a gente tem políticos e burocratas aumentando a quantidade de dinheiro, desvalorizando cada unidade desse dinheiro como consequência, e o Bitcoin vem como uma alternativa a isso, porque o Bitcoin é escasso. Existem apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin. E o Bitcoin, embora o código seja aberto, não é possível recriar a gênesis do Bitcoin, ou seja, um fundador que abriu mão de toda a glória, todo o dinheiro, para criar algo o mais descentralizado possível. O Satoshi Nakamoto, então, que ninguém sabe quem é o pseudônimo do criador do Bitcoin. E hoje em dia ele já não é mais tão relevante porque a gente já tem uma rede, uma força computacional e uma comunidade muito mais forte do que o que seria a opinião do founder, do criador do Bitcoin. Então, mesmo se ele aparecesse ou movimentasse suas moedas, isso não iria alterar aí o quão robusta é a rede. Inclusive, possivelmente, a computação quântica pode movimentar aí ou hackear as moedas do Satoshi no futuro, que são as moedas aí que têm aí a criptografia mais fácil de ser acessada, mas com o tempo as outras carteiras podem utilizar métodos de criptografia mais avançados. Bom, eu não vou entrar especificamente nesse critério, mas o fato é que uma das coisas que torna o Bitcoin diferente de todos os outros ativos é a gênesis do Bitcoin. Hoje em dia, para uma outra moeda, para uma outra cripto competir com o Bitcoin, é necessário um time de marketing, um CEO, alguém que faça com que essa moeda seja vista, seja listada. E se tudo isso acontece, então essa moeda não é mais tão descentralizada assim. Quando a gente pensa nas principais criptomoedas de hoje em dia, a gente pensa numa empresa, num CEO, no marketing, e isso descaracteriza, certo? Essa questão da descentralização da moeda. Na época do Bitcoin, como não existiam várias outras moedas para competir, ele pôde crescer de forma silenciosa e descentralizada, mas hoje em dia isso não é mais possível. Bom, então, hoje em dia, temos milhões de criptomoedas listadas e cada vez mais, certo? Temos uma inflação, ao invés de políticos e burocratas imprimirem dinheiro, temos pessoas, empresas aí, investidores e muitas vezes golpistas criando moedas e expandindo aí a base monetária de criptomoedas, mas não a base monetária do Bitcoin, pois essa sim é escassa e existe no máximo 21 milhões de unidades que poderão ser mineradas e muitas serão perdidas e já foram perdidas. E o ciclo das altcoins ficou famoso em 2017, chamado da Alt Season. Então, se vocês observarem aqui na tela o gráfico de dominância do Bitcoin, vocês podem ver que em 2017 ali, com um pouco depois ali da alta, ou na verdade durante a alta aí do Bitcoin, a dominância do Bitcoin caiu muito porque as outras criptomoedas, principalmente o Ethereum, se valorizou bastante. Então, a gente teve o que as pessoas chamam de alt season, que é basicamente o Bitcoin sobe e depois de um tempo as pessoas querem um ganho maior, querem fazer 5, 10, 20 vezes, 100 vezes o patrimônio e começam a apostar em outras criptos como se fosse um cassino. Isso aconteceu em 2017 e aconteceu em alguns outros momentos, mas não está acontecendo neste ciclo. Para quem não sabe, o ciclo de preço do Bitcoin geralmente segue um padrão de 4 em 4 anos. Então, aconteceu em 2017, aconteceu em 2021 e está acontecendo agora, máxima histórica, em 2025. Mas a dominância do Bitcoin segue aumentando aí, descaracterizando esse padrão de out-season. Muitas pessoas estão falando sobre isso e eu acho muito possível que a out-season não aconteça nesse ciclo. Por quê? Porque, como eu já expliquei, né, a gente tem um número cada vez maior de criptomoedas, de altcoins,
E, na verdade, a restauração monetária é o Bitcoin e não essas outras criptomoedas, pelo menos na minha perspectiva. Algumas têm alguma utilidade, alguma stablecoin ou algo do tipo, ou algum protocolo, enfim, que tem alguma utilidade muito específica, mas o que pretende restaurar aí o sistema financeiro global é de fato o Bitcoin. O Bitcoin é diferente de todas as outras, está cada vez mais sendo visto como um ativo diferente de criptomoedas. Existe um balão ali, criptomoedas, e existe outro balão, outro ativo, que é o Bitcoin, que tem uma característica e uma finalidade muito distinta de qualquer outra criptomoeda, que é basicamente restaurar o sistema financeiro global. Não temos certeza se isso vai acontecer ou não. O disclaimer que eu sempre faço aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos. Pode ser que a gente tenha um out-season, não sei, não temos como prever o futuro, mas pelo que vocês estão vendo aqui, então está se desenhando um topo histórico sem out-season. Então é justamente sobre isso que queremos falar, a ascensão e o declínio aí das famosas altcoins. E aqui eu achei muito interessante essa feature do CoinMarketCap, que é possível tirar uma foto ou buscar uma foto das principais criptos de acordo com o ano. Então eu peguei aqui, por exemplo, o maio de 2023, e as principais criptos aqui era Bitcoin, Litecoin, Namecoin, eu nem me lembrava dessa, Peercoin, e outras aqui, certo? Novacoin, Devcoin, Mincoin, Terracoin, enfim, 2013. E se a gente pega 2014, Bitcoin no topo, depois Litecoin, Peercoin, XRP apareceu, Dogecoin apareceu, é bem antigo o Dogecoin, então não lembrava que era de 2014. Apareceu a Dash aqui, eu me lembro da Dash, que era bem conhecida aí no meio libertário. Enfim, Bitcoin no topo também e outras criptos. Daí, 2015, aliás, Bitcoin no topo, XRP, Litecoin, Dash, Stellar, Dogecoin aqui também aparecendo. Depois, fevereiro de 2026, Bitcoin no topo, XRP, Ethereum começou a aparecer aqui em 2026 aí no topo, Litecoin, Dogecoin, Dash, essa Peercoin aqui, Stellar, já aparecendo também. Depois, 2017, Bitcoin no topo, Ethereum, XRP, Litecoin, Dash, Ethereum Classic, Monero começou a aparecer aqui, Stellar e outras. Dogecoin um pouco mais embaixo. 2018, Bitcoin, como sempre, no topo. Bitcoin sempre no topo, e é isso que eu quero que vocês percebam, esse padrão. O Bitcoin está sempre no topo e as outras elas vão mudando. Então aqui o Ethereum parece que já se consolida aqui em segundo lugar. Depois XRP, Bitcoin Cash, o fork aí do Bitcoin com Bitcoin Cash, quem apostou no Bitcoin Cash se deu mal. Então Litecoin, Cardano passa a aparecer, Stellar, IOTA, Tron, Neo, Dash, Monero. Depois, maio de 2019, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash aqui em quarto, Litecoin, Binance Coin, BNB aparecendo, Tether aqui, Stablecoin, Stellar, Cardano. Isso aqui em market cap, certo? Agosto de 2020, de novo, Bitcoin sempre em primeiro, daí aparece, então, por exemplo, o Bitcoin SV, o Bitcoin Cash ali, Litecoin, Cardano, depois a BNB e outras, Chainlink. Depois 2021, Bitcoin sempre no topo, depois a Tether aí ganhando cada vez mais espaço, Cardano, Polkadot, Uniswap e outras moedas, USD Coin, algumas stablecoins, certo? Em 2022, Tether aí já em terceiro, BNB já em quarto, moeda da Binance, USD Coin, Cardano, Solana. E o que vocês estão vendo? Como sempre, Bitcoin no topo. E agora, pelo menos neste ciclo, cada vez mais no topo, cada vez mais distante das outras criptomoedas. E aqui a gente tem Ethereum, a gente tem Tether, BNB e por aí vai. Certo? 2023, Bitcoin sempre no topo, e agora Tether em terceiro, e por aí vai. Polygon aparecendo também, Solana, Shiba Inu, enfim, várias outras altcoins ou shitcoins aí aparecendo, certo? 2024, mais de 2024, e tudo que está abaixo está mudando. USDC aí, Solana, BNB, Tether e tal. E maio de 2025, finalmente, a gente tem então Bitcoin no topo, Ethereum, Tether, USD, XRP, BNB, Solana, USDC, Dogecoin, Cardano, Tron e por aí vai. O que a gente percebe de padrão aqui, desde 2013, que é onde esse gráfico vai, esse gráfico não, essas fotos, certo? A gente vê o Bitcoin disparado no topo e várias outras altcoins ou shitcoins se movendo aqui no top 10. Isso aconteceu em 2013, 2014 e por aí vai. Até hoje e provavelmente vai continuar acontecendo. Cada vez mais o Bitcoin está distante das outras criptos como um ativo. E essa é
a ascensão e queda das criptomoedas, das altcoins, das shitcoins. Mais ou menos algo parecido com o que aconteceu então na bolha das dot-coms, ou seja, na época em que a bolha dos Estados Unidos, a bolha do mercado de ações dos Estados Unidos referente às ações aí .com da internet explodiu. E o que aconteceu então naquela época, na época das bolhas, da bolha das dot-coms? Então foi aqui nos anos 2000, a gente teve aqui um topo, ou seja, o mercado se valorizando bastante, e depois a bolha das dot-coms estourou, ou seja, as pessoas perceberam que a empresa, só porque ela tinha .com no final do nome, ela não precisava valer milhões de dólares. E tinham muitas empresas ali que não faziam sentido. Isso significa que a internet como um todo não fazia sentido? É claro que não, a internet faz sentido, não à toa as maiores empresas do mundo hoje são empresas que têm a ver com a internet, com dados, com informação, como o Google, como o Meta, né, o Facebook, como o Amazon e outras empresas aí que surgiram na internet. Então, o que faz sentido continua fazendo sentido, mas muitas coisas aí que não faziam sentido geraram essa bolha. E no caso do Estado dos Estados Unidos, o que acontecia em termos de juros e crédito, que fomentou inclusive essa bolha? Em termos de taxa de juros, então aqui a gente tem os anos 2000, com a bolha das dot-coms, e a gente vê o padrão clássico aqui da manipulação de taxa de juros, da criação e estouro de bolhas por parte de bancos centrais. Então, bancos centrais aqui, esse é o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, eles abaixam a taxa de juros e com isso todo mundo tem crédito barato, faz empréstimo, pega juros subsidiado, cria empresas que não fazem sentido, depois ele começa a subir os juros gradualmente e quando chega no topo aqui, o mercado não aguenta mais aquilo que era sustentável com juros próximos aqui, no caso, por exemplo, de 2,5, passa a não ser mais sustentável com juros próximos de 7,5 e as empresas começam a falir. Quando isso começa a acontecer, ele baixa de novo a taxa de juros, criando esse estímulo artificial aí e cria uma nova bolha. No caso aqui, a próxima bolha foi a de 2008. Quando a bolha de 2008 estourou, novamente ele salvou os amigos do rei. O Bitcoin foi criado nessa época, ele baixou a taxa de juros de novo para muito próximo de zero, imprimiu dinheiro, programa de quantitative easing, depois inflou uma bolha, que quando ele subiu de novo a taxa de juros, aqui estourou em 2020. E assim vai. E o ciclo das altcoins, ele estava aqui nesse momento de quantitative easing, juros subsidiado, impressão de dinheiro desenfreada. Então todo esse ciclo aí de milhões de altcoins que foram criadas, muitas pessoas ganharam muito dinheiro com isso, muitas pessoas perderam muito dinheiro com isso, talvez não volte a acontecer, talvez cada vez mais o preço do Bitcoin e o Bitcoin como ativo se distancie de todos os outros, de todas essas outras criptos, é o que eu acho que vai acontecer, mas você não deveria acreditar em nada que eu falo, você deveria ouvir o que eu falo e ficar com o que é verdadeiro, ficar com o que é bom e discernir aí entre o verdadeiro e o falso, você deveria verificar. Don't trust, verify. Então, busque as informações. Aqui eu estou tentando trazer o máximo de dados e gráficos e informações possível aqui para vocês. E vocês analisem e vejam que faz sentido. Isso não é uma dica de investimentos, mas me parece realmente que cada vez mais a gente vai ter uma dominância do Bitcoin sobre as outras criptomoedas e uma quantidade cada vez maior de criptomoedas. Então, se a gente tem aí o Bitcoin cada vez mais dominante, uma quantidade cada vez maior de criptomoedas, enfim, para quem é da área das exatas, aí sabe que a gente tem aí um valor cada vez menor, aí um percentual cada vez menor da fatia e cripto, digamos assim, e um número cada vez maior de empresas. Então, não à toa, não aconteceu o out-season, a famosa out-season aqui neste ciclo. E é algo que eu já esperava e é algo que eu acho que talvez não aconteça mais, pelo menos não como aconteceu em 2017, por exemplo. Ainda vão existir algumas moedas com alta demanda? Eu acho que sim. Então a gente tem o exemplo clássico aqui da Tether, que está cada vez mais relevante. Então as altcoins estão sendo sim muito utilizadas. Mas eu acho que esse ciclo de out-season com pessoas querendo fazer 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes aí, com uma altcoin qualquer, com uma meme coin, talvez não volte a acontecer. E o que poderia, então, talvez substituir as famosas altcoins?
Uma possibilidade aqui, pelo menos em termos de rentabilidade, porque a característica do negócio é totalmente distinta aqui. Talvez uma possibilidade seriam as famosas Bitcoin Treasury Companies. E eu acho que, na verdade, esse é um movimento muito mais profundo. Eu acho que no futuro, se o Bitcoin continuar se consolidando como um ativo de reserva global, a gente pode ver, então, todas as empresas sendo obrigadas a fazer o caixa em Bitcoin, porque se elas fizerem o caixa em shitcoin estatal, elas terão o seu poder de compra obliterado ao longo do tempo, assim como toda a população que tem essas moedas, como dólar, real e euro, estão perdendo para a inflação, certo? Então, se o Bitcoin continuar se consolidando, talvez todas as empresas tenham que fazer aí o caixa em Bitcoin, como, por exemplo, a Melius está fazendo aqui no Brasil, a MicroStrategy está fazendo nos Estados Unidos. Então, uma das formas aí de fazer 10, 20 vezes, ou seja, ter uma rentabilidade maior aqui do que a rentabilidade do próprio Bitcoin é com as Bitcoin Treasury Companies. Então, por exemplo, aqui no caso da Melius, a Cash 3 a gente já teve 162% de valorização desde que eles começaram aí a pensar nessa estratégia. Na verdade, aqui tem um gráfico do ano, mas eles começaram aqui há pouco tempo e já tiveram uma valorização muito expressiva aqui de, enfim, mais de 100%. E a gente tem o exemplo também da MicroStrategy. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a MicroStrategy, nos últimos 5 anos, se eu não me engano, eles começaram a fazer essa estratégia ali por 2020, talvez agosto de 2020, se eu não me engano, e desde então eles tiveram 3.000% de valorização, enquanto que o Bitcoin, por exemplo, nos últimos 5 anos, teve em torno de 1.000% de valorização, o que já é um absurdo, é uma valorização brutal aqui do Bitcoin, mas a MicroStrategy teve uma valorização 3 vezes maior que a valorização do Bitcoin, que já foi brutal. Então, talvez as pessoas passem a tentar fazer essa multiplicação de 10, 20, 30 vezes aqui, se elas não estão satisfeitas com uma valorização de 1.000% em dólar, com o Bitcoin, que já é uma valorização brutal e absurda aqui, talvez elas comecem a migrar para Bitcoin Treasury Companies, que estão sendo cotadas aí acima, inclusive, do que elas têm de patrimônio em Bitcoin e por aí vai, com esse premium aí de Bitcoin. Tem mais risco também, not your keys, not your coins, você está delegando a custódia, mas enfim, existe uma demanda assim por isso, de repente por pessoas que não têm tanto conhecimento da tecnologia. Tem muitos casos aí de pessoas que perderam suas chaves, então se você vai perder sua chave, talvez seja melhor você delegar a custódia para alguém que saiba fazer isso direito. Tem a questão sucessória, que é possível fazer no Bitcoin, mas também é possível fazer de forma diferente com empresas, com ETFs, com fundos, e tem, por exemplo, vários fundos de investimento que pela descrição, pela característica do fundo, só podem investir em empresas listadas em bolsa, enfim, ou empresas, é um fundo de ações, por exemplo, só podem investir em empresas, não podem comprar Bitcoin. Então, é uma forma desses fundos de se expor ao Bitcoin de forma mais indireta. Enfim, existem várias use cases para essas empresas que estão entesourando Bitcoin. E eu acho que o mais interessante é basicamente o início dessa tendência de que as pessoas estão cada vez mais adotando o Bitcoin como o sistema financeiro global, certo? Para que ter dólares e shitcoins estatais se a gente pode ter Bitcoin em custódia e como caixa, não só do ponto de vista da pessoa física, mas também do ponto de vista de empresas, de estados. A gente está vendo essa corrida aí de grandes empresas, grandes fundos, grandes estados e grandes investidores para o Bitcoin. Então é interessante, lembrando, nada disso é uma dica de investimentos e eu quero saber a opinião de vocês. Será que tudo que eu falei aqui é bobagem? Coloquem nos comentários, eu gosto de ver esses debates aí nos comentários. E o meu ponto de vista, então, resumindo, é o seguinte. Basicamente, o Bitcoin é diferente de todas as outras criptos. As criptos vão ser criadas cada vez mais. Se elas podem ser criadas cada vez, todo mundo pode criar uma moeda, então não existe escassez digital. Mas o Bitcoin, por ser distinto, então, de todas as outras criptomoedas, ele possui, de fato, essa escassez digital de 21 milhões de unidades. Muitos já foram perdidos, então é ainda mais escasso do que isso. Temos a dominância aumentando. Talvez nunca mais veremos a famosa out-season. Então, quem surfou no passado surfou aí, quem se ferrou no passado se ferrou, mas pode ser que a gente não tenha novamente out-season, e pode ser que a alternativa aí de fazer um Bitcoin alavancado, digamos assim, com algum ativo, sejam essas Treasury Companies, seja a MSTR, MicroStrategy, ou a Melius aí, mas então empresas que fazem o caixa em Bitcoin, tem vários exemplos no mundo inteiro.
E essas empresas estão desempenhando como Bitcoin alavancado, com mais volatilidade, mais risco, mas também um potencial maior de valorização caso o Bitcoin se valorize, pelo menos até agora. Então é isso. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Eu gosto sempre de passar um conteúdo aqui no canal que pode ajudar as pessoas, então desenvolvimento pessoal, alimentação saudável, exercício, educação financeira, economia real, tentar trazer a verdade dentro do possível. Eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que é nosso dever aí tentar melhorar e buscar a verdade e falar a verdade aí para mais pessoas, certo? Então, se você também acha isso, mande esse vídeo para aquele seu amigo que você acha que vai gostar aí do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até amanhã ou até hoje no próximo vídeo aqui do canal.